Boa noite, irmãos. 18 horas e 31 minutos, está se iniciando mais um culto na Igreja Batista Metropolitana. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias em João, no Evangelho de João, capítulo 1. João 1. Uma passagem bem conhecida. Nós vamos ler até o verso 5. João 1, de 1 até 5. Diz assim o Evangelho diferente. Tá? Os 3 sinóticos, João é o diferente. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Mas a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. A luz resplandece nas trevas. Neste primeiro culto de dezembro, é o culto onde começaremos a falar a respeito do Natal. Começaremos a falar a respeito de que a luz resplandece nas trevas. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, permitimos que Tu falaste conosco primeiro, ó Deus. E agora falamos contigo, Pai. Te pedimos, ó Senhor Deus, que nossos corpos que aqui estão, cheios de pecado, cheios de impureza, sejam purificados, sejam lavados no sangue do Teu Filho Jesus Cristo. E possamos então, ó Pai, apresentar nossos espíritos livres, puros, diante de Ti, ó Deus, para Te prestar um culto verdadeiro, em espírito e em verdade, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, porque Tu nos propiciaste este sacrifício maravilhoso do Teu Filho Jesus Cristo, que nos dá essa paz, essa segurança, essa esperança, Senhor, que vem de Ti, ó Deus. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos começar a celebrar o Natal. Por favor, de pé. Você vai gostar. Vem que está chegando o Natal. Vem que está chegando o Natal, pois nasceu Jesus o Salvador. Estrelas do céu a cintilar, cores no ar, vamos celebrar. Vem que está chegando o Natal. Vem que está chegando o Natal,
pois nasceu Jesus o Salvador. Natal é alegria, é Jesus no coração. Por isso noite e dia vou cantando essa canção. Vai começar um brilho no ar, que festa tão linda, você vai gostar. Vem que está chegando o Natal, vem que está chegando o Natal, pois nasceu Jesus o Salvador. Meninos e meninas de todas as nações, cantaram noite e dia, vai começar um brilho no ar, que festa tão linda, você vai gostar. Vem que está chegando o Natal, vem que está chegando o Natal, pois nasceu Jesus, pois nasceu Jesus, pois nasceu Jesus o Salvador. Dos anjos harmonia, cantam glória ao novo Rei. Paz aos homens e alegria, paz com Deus e suave lei. Ouçam povos exultantes, ergam salmos triunfantes, aclamando seu Senhor, nasce Cristo Redentor. Na terra e altos céus, cantem glória ao homem Deus. Cante o povo resgatado, glória ao príncipe da paz. Deus em Cristo revelado, pena e luz ao mundo traz. Nasce pra que renaçamos, vive para que vivamos. É profeta e salvador, louvem todos ao Senhor. Na terra e altos céus, cantem glória ao homem Deus. Irmãos, eu esqueci de falar, mas esta foi a oportunidade para quem quisesse entregar dízimos e ofertas, pudesse ter entregado. Mas como a grande maioria dos irmãos faz por Pix, eu sei, e é melhor mesmo que seja assim, vamos orar agora agradecendo, né, por essa dádiva que Deus nos dá de poder contribuir com a sua obra. Eu quero pedir para o irmão Antônio, por favor, Antônio, pode agradecer a Deus em oração pelo que Ele nos dá, pelo nosso salário, pelo nosso trabalho, por todas as bênçãos materiais que caem do céu para nós e nós retribuímos a Deus. Por favor. Vem aqui. Som. Oremos. Senhor e amado Pai, lhe agradecemos, ó Pai,
de estar aqui mais uma vez na tua casa, Pai. Que tu, ó Senhor, possa estar nos abençoando, nos guardando, nos protegendo, ó Pai. Acampa teus anjos, ó Pai, sobre as nossas vidas, Pai. Põe a tua mão de poder, derrama a tua unção, Pai. Tudo que tiver que ser feito em nossas vidas, que seja para a glória e honra do teu nome, Pai. Te peço, ó Pai de amor, pelos dízimos que foram e serão alçados à tua casa, Pai. Que tu, Senhor, possa estar abençoando e guardando e protegendo a cada irmão que pôde contribuir e que estará contribuindo. Põe a tua mão de poder, derrama a tua unção, Pai. Tudo que tiver que ser feito nas nossas vidas, Pai, que seja feita conforme a tua vontade e o teu querer. Derrama a tua unção, Pai. Proteja, Pai. Acampa teus anjos. Eu lhe agradeço e lhe peço, ó Pai, por todos nós, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Glória Amém, a Deus. Senhor Deus. As estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. É que os dias seu amor sentiu, sua imensa graça Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Meu lado está, cada dia sem seu cuidar, caminhar, todo Ele é pra mim. As estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, e o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, e o que Ele é pra mim. É que um dia o seu amor sentiu, sua imensa graça Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Meu lado está, sem seu cuidar, caminhar, todo Ele é pra mim. Todo Ele é pra mim. Tudo Ele é pra mim. Tudo é Jesus pra mim. Feliz Natal.
Irmãos, eu quero que, se alguém nos visita neste momento, que a gente possa conhecer quem está nos visitando. Não tem, né? Há umas pessoas aqui que estão vindo pela terceira vez, há umas pessoas que a gente já conhece. Agradeço, viu? Muito obrigado por mais uma vez estar aqui conosco. Mas visitante mesmo, de primeira vez, não tem, né? A todos que estão aqui, independente de serem visitantes ou não, Feliz Natal da Igreja Batista Metropolitana. É o hino. Não, agora é o hino, né? A oração pelas crianças, aí com o senhor a mensagem já é a ceia. É como está aqui. O senhor que sabe. Quiser chamar as crianças? Sim, certo. Vai ter o cultinho das crianças hoje? Vai? Oba, vai. Olha lá. Já teve um sinal positivo ali, ó. Vai. Isso é bom, né? Então, faz favor às crianças aqui à frente. Eu sei que apareceu aqui no letreiro o hino Seja Bendito o Cordeiro. Mas esse hino, que não é um hino de Natal, né, é um hino evangelístico, é em razão da ceia que será celebrada hoje, por ser o primeiro domingo do mês, né? Quem é membro da igreja sabe que todo primeiro domingo de mês nós celebramos a ceia. Agora que as crianças já estão aqui à frente, quero chamar a irmã Cleide, faz favor, irmã Cleide, para orar pelas crianças. Que criançada, hein? A igreja está crescendo, ó. Bacana, né? Ó, bastante criança. Faz favor, Cleide. Certo. Vamos orar pelas nossas crianças, amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, entramos mais uma vez na Tua presença, Senhor, para agradecer pela vida de cada uma dessas crianças que estão aqui na Tua casa, Pai. Senhor, que ao subir ao cultinho deles, eles possam, Senhor, aprender a cada dia de Ti, ó Pai. E que eles possam, Senhor, colocar no coraçãozinho deles a Tua palavra, ó Pai. Ó Pai, abençoa o professor que vai estar lá em cima, direciona, Senhor, para que nós possamos sempre estar falando da Tua palavra para eles, ó Pai. Nos capacita, Jesus. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Eu quero perguntar para as crianças, qual criança aqui quer ficar aqui durante a ceia? Quem quer ficar aqui durante a ceia? Querem ficar? Hã? Não? Mas podem ficar. Podem ficar durante a ceia. Som. Os irmãos podem sentar-se. Nós vamos deixar as crianças sentadinhas para que os líderes de louvor também participem da celebração da ceia. Aquelas crianças que já forem batizadas também, quiserem participar, fique à vontade, porque celebração da ceia do Senhor é um memorial, é uma ordenança que o Senhor Jesus deixou para que pudéssemos cumprir, é uma ordem. Periodicamente, quem faz uma vez por semana está certo, quem faz uma vez por mês está certo, quem faz uma vez por ano também está correto, porque Jesus não deixou que tempo seria este, né? E é importante, porque às vezes os líderes sobem com as crianças e não participam
da celebração da ceia. Então vamos ficar assim. Nos próximos cultos vamos sempre deixar as crianças para saírem depois da celebração da ceia. Um dos textos que fala sobre a celebração da ceia está em Lucas capítulo 22, a partir do 19, que diz o seguinte: E tomando Jesus um pão, havendo dado graças, o partiu e o serviu aos seus discípulos, recomendando: Isto é o meu corpo, oferecido em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Da mesma maneira, depois de cear, pegou o cálice, explicando: Este cálice significa a nova aliança no meu sangue derramado em vosso benefício. Então está aí Jesus na última ceia, na última refeição que ele teve com seus discípulos. Ele pegou o pão, pegou o vinho, e daquela refeição ele deu uma ordenança para que pudéssemos fazer, para lembrar do sacrifício dele na cruz do Calvário, que ele ia fazer. E ele fala aqui: em vosso benefício, em vosso favor, ou seja, o nosso favor, em nosso benefício, foi que ele fez esse sacrifício. Não foi fácil para ele, não foi fácil. A gente corta um pedaço do dedo aí, fazendo churrasco, e a gente sente uma dor terrível, né? Tem hemorragia. E você imagine ele sendo crucificado, pregos nas mãos, prego nos pés, além da coroa de espinho que fincaram na cabeça dele. Então, não foi fácil para Jesus, e mesmo ele sendo inocente, se é culpado é uma coisa, mas Jesus é inocente. Mas teria que ser um inocente, teria que ser um Cordeiro de Deus, e só Jesus poderia assumir este lugar, o Cordeiro perfeito, Cordeiro de Deus. E ele assim o fez em obediência a Deus, e veio, desceu a este mundo, tornou-se homem, humilhou-se até, né? Porque para Deus é humilhante se tornar um ser humano, mas ele veio em forma humana, porque ele precisaria morrer em nosso favor, e foi o que aconteceu. Glórias a Deus que Jesus sempre foi obediente ao seu Pai, sempre, e ele obedeceu, e hoje nós estamos aqui, podemos nos alegrar, podemos agradecer por este sacrifício e ter esse prazer, gente, de ter a salvação em Cristo Jesus. Então, quando você estiver participando aí da celebração da ceia, você tira uma fotografia. Eu sei que você já assistiu filmes, já viu fotos de Jesus crucificado. Então, pense na fotografia de Jesus crucificado. E pense mais ainda, pense que foi por você, para remir os seus pecados, que ele fez isso. Fez por amor e para nos resgatar, tirar-nos do mundo do pecado. Nós vamos estar distribuindo o pão e o cálice. Diáconos, vamos participar. Irmã Regina PTS pode vir aqui, juntamente com o irmão Ulisses. Vamos, esse casalzinho simpático aí, casal de diáconos, vai nos ajudar na distribuição da ceia do Senhor. Nós vamos distribuir ao mesmo tempo, tá, irmão? Mas aguardem, depois nós vamos orar e comer do pão e do cálice.
Enquanto eles distribuem, nós vamos estar cantando o hino de número 123. Cantaremos novamente a primeira estrofe apenas. Bendito Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis desse sangue lavados
que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sangue se sangue lavado, mais alvo que a neve serei, Senhor. Pegue aí do seu pão e vamos orar com o diácono irmão Ulisses, agradecendo a Deus por Ele ter enviado Jesus para sofrer em nosso lugar e perdoar os nossos pecados. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, queremos te agradecer em primeiro lugar por estarmos aqui. Senhor, se estamos todos aqui na tua casa, prestando culto a ti, ó Deus, estamos vivos, saudáveis, com saúde, todos aqui pela fé em ti, ó Deus, é porque o Senhor tem um propósito na vida de cada um dos que aqui estão, inclusive na minha e da minha família e de todos que aqui estão, Pai. Quero te agradecer por esse momento maravilhoso. O Senhor quer participar da ceia do Senhor, para a gente lembrar aquilo que Ele sofreu na cruz por nós, que deu a vida por nós, e um preço muito alto, que foi o preço de morte na cruz, que a gente não tem nem noção do que é isso, Pai. Mas Ele sofreu por nós, morreu, ressuscitou, está ao lado do Pai, até o dia da sua volta, em que nós encontraremos com Ele no céu, conforme a tua vontade e o teu querer, onde todos, o Pai amado, estarão presentes ali, na presença do Senhor. Ó Deus, obrigado por esse momento, te agradecemos mais uma vez. Obrigado, Senhor, e quero te pedir, ó Deus amado, traga mais pessoas, Senhor, para a tua igreja, principalmente as pessoas que ainda não conhecem a ti, ó Pai amado, que está nesse mundão largado, Senhor, perdido, Senhor. Ó Pai, traga essas pessoas, elas também merecem da salvação, Pai, carecem da salvação, da tua salvação, ó Pai amado. Traga mais pessoas para a tua igreja, Senhor, para participar desse momento, Senhor, ouvir da tua palavra e prestar o culto a ti, ó Pai. Que essa igreja, ó Pai amado, esteja sempre, sempre, como sempre esteve, de portas abertas, ó Pai, para receber todos os teus servos e aqueles, ó Pai amado, que querem servir a ti, querem conhecer a ti, ó Pai. E que nós que aqui estamos, possamos recebê-los aí da melhor forma possível. E é isso que eu te peço, ó Deus, e desde já te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Em memória do sacrifício de Jesus, comamos todos do pão, irmãos. Oremos com a irmã Regina PTS, agradecendo a Deus por ter enviado Jesus e ter derramado o seu precioso sangue em nosso favor. Oremos. Deus amado, nós te agradecemos, Pai, te agradecemos com todo o nosso coração, de todo o nosso coração, Paizinho, porque o Senhor enviou o teu Filho, meu Pai, para que Ele sofresse na cruz, Senhor, e todo o seu sangue foi derramado por nós pecadores, Paizinho. Senhor, eu te peço, Pai, que o Senhor esteja aqui nesta casa, Senhor, abençoa, Senhor, em memória do Senhor é que nós fazemos isso, meu Pai. Senhor, nos limpa, Senhor, limpa nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, Pai, para que cada dia, Senhor, sejamos mais teus servos, Senhor, que possamos, Pai, aprendermos com o Senhor como é sermos irmãos em Cristo, Pai, que sejamos exemplos aí fora, meu Pai. Ô Senhor, nos capacita, Senhor, nos fortaleça, Senhor, e tira de nós, Senhor, tudo que é da nossa carne, Senhor, que sejamos puro de coração, conforme o Senhor nos quer, Pai. Que saibamos, Senhor, esse significado que é tão maravilhoso, que é tão importante e que foi tão difícil, que foi a morte de cruz e o sangue derramado por nós, Pai.
É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Em memória do sacrifício de Jesus na cruz, bebamos todos do cálice, irmãos. Senhor Deus, muito obrigado por mais uma vez termos essa oportunidade de participarmos da celebração da ceia do Senhor, até que o Senhor Jesus volte e resgate a sua igreja, Pai. Nos abençoe, abençoe a vida da tua igreja. É o que eu te peço, agradecido no nome de Jesus. Amém. 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 Já é agora? Quero convidar a todos a ficarem em pé, abrirem as suas Bíblias em Mateus capítulo 14, de 13 a 21. Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 14, de 13 a 21. É uma passagem bastante conhecida da palavra de Deus, que é sobre a multiplicação dos pães e peixes. Diz o seguinte, a palavra de Deus: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhe vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Nós vamos orar pedindo a Deus por esta palavra. Irmão Valtinho, nos eleva a Deus numa oração, pedindo por esta palavra. Senhor Jesus, que palavra maravilhosa. Nós somos indignos, Senhor, de podermos sequer pronunciar o Teu nome, mas pelo Seu sangue derramado na cruz, o Senhor
nos deu essa possibilidade de sermos chamados de filhos teus. E queremos ser alimentados como filhos famintos por essa palavra, Senhor. Nós precisamos da sua palavra. Precisamos, Senhor, ser alimentados pelo Senhor. Somos parte dessa multidão, Senhor. Somos parte desse povo, ó Deus, que busca libertação e cura também. Mas muito mais do que isso, ó Deus, buscamos perdão dos nossos pecados. Por isso estamos aqui. Somos um povo arrependido. Um povo que quer deixar a vida passada para trás e viver uma novidade de vida ao lado de Jesus. Vem, Senhor, nos alimenta através dessa palavra, assim como o Senhor alimentou essa multidão. Abençoa o pastor que trará essa mensagem. Que seja guiado pela luz do Teu Espírito Santo a falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. 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 Os irmãos podem assentar-se. Irmão, nós queremos meditar nesta noite sobre a matemática de Deus. Tudo que Jesus faz é perfeito. Tudo o que Jesus faz é completo. Nesse caso, inclusive, sobrou, foi além daquilo que o povo esperava. Uma grande multidão esperava, talvez não esperava se alimentar daquela forma, mas foi um milagre. 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Ele fez isso com apenas 5 pães e 2 peixes. Normalmente, com essa quantidade de pães e com essa quantidade de peixes, nós faríamos o que? 5 Macfish, no máximo. 5, cortando bem os peixes, né? Cortar em 5 pedaços para colocar no Macfish. Aí, mas tinha 5.000 homens. Quantas mulheres tinham? E quantas crianças? Não sei, tinha uma multidão ali. A matemática de Deus está presente na nossa vida. Eu quero meditar com os irmãos sobre a presença da matemática. Tem gente que não gosta de matemática, né? Mas ela faz parte da nossa vida. Não adianta a gente achar que não gosta de matemática, né? Principalmente os alunos, 1º, 2º grau. E pior quando vai para a faculdade, aí tem cálculo 1, cálculo 2, e aí a coisa parece que piora um pouco, né? Ou melhora, né? Mas a matemática de Deus é simples. Ela não é exata como a matemática secular é. Ela é sempre para mais, nunca é exata. Aqui nós vemos uma quantidade pequena de pães e peixes alimentando uma multidão. Normalmente, 5 mais 2, geralmente dá, quando o tempo está bom, não está chovendo, geralmente dá 7, geralmente. Mas nesse caso não, esse caso fugiu a regra. 5 mais 2 deu 5.000 pelo menos, no mínimo 5.000. Que matemática louca, é a matemática de Deus. A matemática está presente no reino de Deus, está presente na nossa vida espiritual. Alguém saberia me dizer quantas pessoas serão salvas? Estava falando de matemática, né? Então vamos numerar, vamos somar aqui. Quantas pessoas serão salvas? Alguém se arrisca a falar? A gente sabe que nem toda a população mundial, que está perto de 8 bilhões de pessoas, nem todos têm oportunidade, mas muitos não querem.
Mas aqueles que querem, que aceitaram, entregaram a sua vida para o Senhor Jesus, vocês têm ideia de quantas pessoas serão salvas? Um de cada vez, um de cada vez. Aí, multidão, está lá em Apocalipse 7:9. João viu a multidão dos salvos. E aí perguntaram para ele, quem é essa multidão? Perguntou para o João. Ele falou, eu não sei, tu sabes. Aí o ancião falou assim, esta multidão incontável são aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. É uma multidão incontável. Como Deus sabe tudo, para Deus tudo pode, então Deus sabe essa quantidade, que é uma multidão incontável, mas isso é muita gente. Na nossa vida física, a matemática está presente, mas na nossa vida espiritual, aonde que ela se encaixa? Uma das propriedades da matemática é a adição. Olha lá, 5 mais 2 igual a 5.000. Loucura, mas é a matemática de Deus. A adição, a gente viu na Bíblia, nesse caso aí dos pães e dos peixes, mas você sabe que Deus soma mais coisas. Deus soma amor no coração de uma pessoa fria, dura, mas Deus adiciona amor a todos os homens que querem receber essa adição. Deus adiciona. Na matemática de Deus sempre cabe mais um, soma-se mais um. Deus adiciona, Ele soma para o homem a oportunidade de conhecer o plano de salvação. Como eu falei, muitos serão salvos, uma multidão incontável. E a oportunidade, Deus está somando a cada dia de vida para aqueles que não abriram o seu coração, não se entregaram, é uma adição que Deus dá. Cada dia que a gente acorda, meus irmãos, Deus somou mais um dia. E no final do dia a gente tem que agradecer, Senhor, obrigado por mais um dia que o Senhor adicionou à minha vida. E é Deus quem adiciona, é Deus que soma. Soma os nossos dias, meses, anos. Quantos anos a gente tem? Se for somar tudo aqui, não vou nem tentar, vai dar muito. A cruz de Cristo soma almas para o céu. Quando uma pessoa se converte, o céu soma mais uma alma. Cada pessoa que se entrega para Jesus, tem uma música que fala que o inferno perdeu mais um. Nesse caso aqui, o céu ganhou mais um. O céu, cada vez que uma pessoa se entrega para Jesus. Deus soma também para todos nós, irmãos, a sua graça e a sua misericórdia na nossa vida. Todos os dias dá para perceber essa soma, esse acrescentar de Deus na nossa vida, a sua graça e a sua misericórdia. O seu amor também é somado. O seu perdão é somado nas nossas vidas. Como é gostoso a gente receber o perdão. E Deus soma. Olha, vai colocando na conta de Deus aí, quantas coisas Ele já somou aí, né? Deus soma nas nossas vidas bênção sem medida. Quantos aqui, nós estamos chegando no final do ano, né? Hoje é o primeiro dia de dezembro. É tempo de refletir, é uma época para a gente refletir, final de ano. Assim, quem foi abençoado este ano, nesses 11 meses? Levanta a mão, quem foi abençoado? Quem não foi abençoado ainda? Quem não foi? Eu vou pedir para Deus somar, quem não foi abençoado, mas pelo que eu vi aqui, todos foram abençoados. Então, Deus somou bênçãos
na sua vida. Esse ano, quanto Deus já somou de cura, de libertação e de salvação? Quantos? Eu sei que muitos irmãos já testemunharam, já pregaram. Você fala, mas ele não veio para a nossa igreja. Mas não importa aqui, o importante é ir para o reino. Não importa se veio para a nossa igreja. Somou, de qualquer forma, somou no céu. Mais uma adição de Deus. Então, quando você é curado, é uma soma. Somou cura, somou milagre. Tem gente que em 2024 presenciou milagres na sua vida. É uma soma. É uma adição. Olha quanta coisa Deus tem somado nas nossas vidas. Olha quanto nós temos que agradecer a Deus, porque nós vivemos a matemática de Deus a cada dia. Quando você vai no mercado comprar o seu alimento, lembre-se que Deus está somando para você. Quando você vai trabalhar, Deus somou um emprego. Um dia você começou nesse emprego. Soma. Quando você entra na sua casa, Deus somou essa casa para você. Tá na conta. Quando você entra no seu carro e vai trabalhar, vai fazer alguma atividade, foi um bem que foi somado na sua vida. E por quê? Por Deus. Se ele não te... Não, eu trabalhei, pastor. Se você não tivesse saúde, não tivesse emprego, como é que ia ficar? Se não fosse Deus na nossa vida, irmãos, não sei o que seria, porque o que Deus tem somado, o que Deus tem adicionado na nossa vida, não é brincadeira. Então você pode lembrar de outras coisas que Deus tem somado. Livramento. Quantos livramentos Deus já não tem dado? É soma. A adição, que é uma das propriedades da matemática, está no nosso dia a dia. Se a gente refletir, parar para pensar, Deus somou na minha vida. Subtração. Ih, pastor, mas Deus subtrai? Deus subtrai. Deus subtrai a dor daqueles que se entregam para Ele, daqueles que confessam, aquele que entrega o volante da sua vida para Deus, aquele que vai e clama a Deus pela sua dor. Deus subtrai a sua dor. A dor física e principal, a dor na alma. Tem uma dor que é pior que a física, é a dor na alma. E Ele subtrai essa dor também. Se você sentir dor física, emocional, fale com Deus. É a matemática dele em ação, Ele subtrai. Deus subtrai as algemas do pecado e dos vícios. Quantas pessoas, hoje cedo eu estava conversando com um jovem que estava nos visitando aqui na EBD, o Jonas não veio hoje, né? Ele disse que talvez viria, talvez não, né? Então não deu para vir. Mas eu estava conversando com ele sobre a Cristolândia. Quantas pessoas são libertas ali na Cristolândia? Que Deus subtrai os vícios, as algemas, porque Deus faz isso. Ele subtrai também, Ele subtrai a ansiedade e a angústia de um coração quebrantado. Quando você chega diante de Deus com o coração quebrantado, dizendo assim: Senhor, eu sou incapaz, eu preciso de Ti, aí você vai ver Deus subtrair na sua vida. E ansiedade, angústia é um mal do século, principalmente ansiedade. Ansiedade pode levar para depressão, e Deus pode tirar tudo isso da nossa vida. Aliás, o próprio Jesus já nos ensinou a não viver ansiosos por coisa alguma.
nem pelo que é a vez de comer, nem pelo que é a vez de vestir, que são condições básicas. Então não se ficar preocupado com o que comer ou com o que vestir. E às vezes a gente fica preocupado com milhares de outras coisas, e que não é de comer e nem se vestir, e fica preocupado, fica ansioso, ansiosa. Entregue nas mãos de Deus, que Ele vai tirar essa ansiedade que está te preocupando, está te deixando angustiado. E se você for começar a ver o que acontece no Brasil e no mundo, você acaba entrando em depressão, mas não, você deixa que Deus subtrai a angústia, a ansiedade. A cruz de Cristo subtrai uma vida do inferno. Quando é salvo, soma-se uma alma no céu. Mas ao mesmo tempo, ela é subtraída do inferno. Olha que coisa linda. Uma alma que é perdoada, que é salva, Deus subtrai. Aí cabe aquela música: o inferno perdeu mais um. O inferno foi subtraído mais um. Esse passa a ser do Senhor. Olha só que Deus também subtrai. Uma das operações da matemática. A matemática de Deus. Quando você estiver triste com alguma coisa e aquilo vai te fazer mal, você fala: Senhor, tira de mim. Tira de mim essa angústia. Tire de mim tudo aquilo, Senhor, que desagrada ao Senhor. O que eu estou desagradando ao Senhor? Senhor, tira de mim. Me dê forças para que eu possa receber essa subtração. A gente pensa que subtração é ruim. Na matemática de Deus, não. Na matemática de Deus, a adição é boa e a subtração também é boa. Se você for falar para o pai da matemática, ele vai falar: você é doido. Mas para Deus é doideira mesmo. Como é que 5 pães e 2 peixes alimentou a multidão? Vai falar isso para o matemático, ele não vai entender nunca. A matemática de Deus também multiplica. Certa vez, os discípulos perguntaram, porque Jesus estava falando sobre o perdão, e aí ele falou: os discípulos perguntaram assim: até quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? 1 vez? 2 vezes? 7 vezes? Que 7 é o número da perfeição. Ele falou: não 7 vezes, mas 70 vezes 7, que é um número bem maior. Tem gente que tem dificuldade de perdoar uma única vez, mas da matemática de Deus, a oportunidade para perdoar, e é só um número simbólico, tá? Não é 490 vezes, é só um número, porque Jesus usou os números da perfeição, o 7 junto com o 0, 70 vezes 7, que é o número da perfeição. Então, todas as vezes que nós formos até Jesus e pedir perdão, Ele vai nos perdoar. E quantas vezes o irmão vier pedir perdão para nós devemos perdoar. Seja o irmão de fé, seja o irmão consanguíneo, ou sanguíneo, né? Não importa, um amigo. Se vier até você pedir perdão, perdoa. Pastor, essa matemática de Deus é muito difícil para mim poder perdoar. Para Deus não foi fácil mandar o filho dele também. Nós acabamos de lembrar do sacrifício de Jesus. Não foi fácil. Não foi fácil para ele perdoar. Jesus foi o maior exemplo de perdoador, porque ele estava numa cruz, crucificada, e uma das 7 palavras que ele falou na cruz antes de morrer foi:
Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele estava pedindo para Deus perdoar os seus algozes, aqueles que crucificaram ele, que estavam matando ele. Ele estava pedindo perdão para o Pai, por eles. E às vezes, a gente não perdoa, porque um irmão ofendeu, porque um familiar nos ofendeu, nos magoou, e a gente não perdoa. Na matemática de Deus, é muito mais que 7, é muito mais que 70, é muito mais que 70 vezes 7. E a gente tem que pensar no que Jesus ensinou. Então, quantas vezes a gente precisar perdoar, nós vamos perdoar. Essa é a multiplicação de Deus. O pouco que nós colocarmos na mão de Deus se torna muito. O muito, gastando dissolutamente, é nada. Lembra do filho pródigo? Que ganhou uma herança enorme, mas gastou fora da presença de Deus. Não adianta ter tudo e não ter Deus, é o mesmo que não ter nada. Agora você não tem nada, mas tem Deus, você tem tudo. Pastor, que multiplicação é essa? É a multiplicação, é a matemática de Deus. Deus multiplica bênçãos na vida daqueles que lhe obedecem. Uma coisa que Deus multiplica também, irmãos, além de perdão, e o perdão ele nos dá, mas ele nos mostra como exemplo. É para a gente seguir esse exemplo. Não é assim, não, Deus perdoa a multidão dos meus pecados, mas é para a gente perdoar a multidão dos pecados dos outros também. Quer ver uma coisa que Deus multiplica muito na nossa vida, irmãos, é paz. Porque o mundo jaz do maligno. O mundo está sem paz. Qualquer briga de trânsito aí, mais acirrada, um já sai com revólver, outro com faca, outro com... E aí não dá coisa boa. A gente está precisando de paz. Paz. Deus multiplica a paz nos nossos corações. É por isso que muitas vezes você fala assim: como é que eu tive paciência de suportar tal situação? Na minha vida, na minha empresa, na minha casa, na minha igreja. Como eu pude suportar a paz de Deus que excede todo entendimento? E Ele multiplica uma paz na nossa vida que não dá para explicar. Como que é essa paz, pastor? Não tem como explicar, eu só posso sentir essa paz. Talvez transmitir um pouco dessa paz. Mas é difícil explicar como que é essa paz que Deus multiplica nos nossos corações. A cruz de Cristo multiplica e dá vida em abundância. Não dá uma vida simples. 1 vezes 1 é 1. Não, 1 vezes 1 é abundância, é muito. Deus multiplica na nossa vida em abundância. Essa é a propriedade da multiplicação. Deus multiplica. E Deus, será que divide? Tem outra propriedade da matemática chamada divisão. Mas será que Deus divide? Deus divide no sentido de quebrar no meio o sofrimento daqueles que receberam Jesus como seu Salvador. Aquele que vive sem Jesus está sofrendo. Ele até não sabe, mas está sofrendo. E mais ainda, se ele não conhecer o plano de salvação, conhecendo ou não, o destino está traçado. Por isso que a igreja, conhecendo da matemática de Deus, precisa falar do amor de Deus. Para aqueles que não conhecem, para que Deus possa dividir o sofrimento daqueles
que ainda precisam receber o Senhor Jesus. Deus divide, quebra no meio as algemas do pecado que nos prende. Deus divide até aquelas algemas de pecado escravizador. Crente que peca, nós devemos viver pecando? Vocês acham? Depois de tudo isso que Jesus fez por nós, você acha que a gente deve viver pecando? Não. O pecado deve ser um acidente de percurso na nossa vida. Aconteceu, mas a gente volta e pede perdão para Deus. Porque na divisão ele vem e quebra as amarras, aquilo que nos prendiam ao pecado, ele quebra, divide. A cruz de Cristo nos divide em viver para o mundo e viver para Deus. Essa é a divisão que Deus faz na nossa vida. E aí você tem o velho homem e o novo homem. Deus dividiu. Ele faz a divisão da sua vida antes de se encontrar com Jesus e depois do encontro. Por isso que a gente deve falar como Paulo falou, que agora não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Porque já houve uma divisão ali. E a gente precisa entender e não voltar jamais para o pecado. O pecado, uma vez perdoado, está perdoado. Nem Deus esquece, hein? Outro exemplo para nós, não esquecermos, ou melhor, esquecermos de quando nós perdoamos alguém. Perdoar e esquecer, porque é isso que Deus faz. Ele perdoa e esquece. Naquela multiplicação de pães, eu criei uma frase que vale para a nossa vida. Vocês perceberam que quantos cestos de pães sobraram? Que tamanho que era esse cesto? Pequeno? Grande? Não sei. Sei que 12 cestos sobraram. Você vê que tem a multiplicação. Na divisão, às vezes, tem a sobra, não tem? Quando sobrou tanto lá na divisão. Na matemática de Deus também tem sobra. Sobrou muito pão. Sobrou muito peixe. Então, pensando nisso, eu formulei uma frase: na escassez, confie em Deus. E na abundância, retribua. Na escassez, na falta, confie em Deus, não vai faltar. Aparentemente falta, naquele momento ali, uma multidão, Jesus, discípulos, 5 pães e 2 peixes, isso não é nada. Mas de repente, do nada aparece o tudo. Então, da falta, Jesus fez a abundância de pães e peixes. Então, quando você tiver falta, confie em Deus. E na abundância, agradeça e retribua. Retribua para aqueles que estão precisando. Quantas vezes esse ano você abençoou alguém com o seu dinheiro, com o seu alimento, uma roupa que não servia mais para você? Eu sei que durante esse ano, porque nós estamos aqui, estamos vivos, eu sei que não faltou o pão de cada dia para você, não faltou roupa para você, não faltou dinheiro para você pagar as suas contas. Porque Deus é Deus da provisão, é o Deus que não deixa nada faltar.
Então, exemplo, aqueles pães lá sobraram, não foi para mostrar que no reino de Deus não tem desperdício. No reino de Deus não tem desperdício. Está parecendo o nosso churrasco aí, né, irmã Célia? Não tem desperdício. Hoje nós vamos ter mais coisas aí. No reino de Deus não tem desperdício. Aqueles pães iam servir para outras pessoas famintas. Na escassez sempre confie, mas também na abundância não estrague. Não jogue fora. Tem gente passando fome, tem gente precisando. Olha só as 4 operações da matemática de Deus. Matemática de Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Tem outras propriedades da matemática. Potência. Deus é uma potência em nos ajudar. Deus é onipotente, inclusive. O resultado de uma potencialização, o 125 ali é chamado de potência, que é o resultado de uma potencialização. Deus é uma potência. Por isso, quando você tiver com problema, você não fala para Deus que você tem um grande problema. Você tem que voltar lá e falar para o seu grande problema que você tem um grande Deus. Mais do que grande, você tem um potente Deus. E aí você vai ver que o seu problema se torna pequeno. Quando você olhar para o lado e ver outras pessoas com problemas maiores que o seu, você vai falar: o meu é nada. O meu é nada. Teve gente que veio aqui no culto de oração, não fez pedido nenhum. Eu falei: por que não fez pedido? Porque eu vi que tem gente que está precisando mais do que eu. E realmente tem gente que está precisando mais do que nós. Porque Deus já somou na nossa vida, já subtraiu na nossa vida, já multiplicou, já dividiu. Deus é essa potência que não deixa faltar nada na nossa vida. Não é só potente, ele é onipotente. Oni significa todo, então todo poder. E às vezes a gente sente uma ameaça de Satanás, foi vítima de Satanás e fica se lamuriando, se lamentando, e esquece que o seu Deus é uma grande potência. O contraponto de Deus não é Satanás. Satanás é criatura também, assim como nós somos uma criação de Deus. Então a gente não pode falar assim: tem Deus e tem Satanás. Não, tem Deus e tem Satanás. Porcentagem. Quantos por cento é Deus na sua vida? Na minha vida eu tenho procurado Deus agir em 100%. 100% é a totalidade. Quanto você tem deixado Deus agir na sua vida? Quanto você tem deixado Deus fazer na sua vida? Quantos por cento você quer de Deus na sua vida? 10? 20? É pouco. Irmão, viva o máximo. Viva 100%, porque Deus vive e faz 100% por nós. 100%. O máximo. Lucro. O lucro com Deus é certo. O lucro com Deus é certo. Tem investimentos de risco aí que você pode ganhar e você pode perder. Mas o investimento em Deus, o lucro é certo, só dá lucro. Quando você investe no reino, você só tem lucro. Quando você trabalha, eu falo para os meninos do louvor, os instrumentistas aqui, que vou dobrar o salário deles, eu dobro mesmo, porque eles não ganham nada, então eu dobro o dobro de nada é nada.
mas a gente trabalha com satisfação, a gente vem louvar, chega mais cedo aqui para cantar, para tocar, para fazer ornamentação, e não recebe um centavo. Não recebe um centavo aqui da igreja ou do pastor, mas no reino de Deus, você recebe lucro, e muito. Vale a pena investir no reino, vale a pena. Está dando mais do que poupança, está dando mais do que CDB, está dando mais do que Bitcoin, está dando mais do que tudo, qualquer aplicação. A melhor aplicação que nós podemos fazer é no reino, porque o lucro é certo. E saldo? Sempre vai ter. Às vezes a gente olha na nossa conta, nem sempre está positivo, né? Mas o saldo com Deus sempre é positivo. Você nunca vai ficar no vermelho com Deus, nunca. Nunca vai ficar no devedor. Oxalá que Deus não deixe você ficar no vermelho no banco também. Porque Deus é o dono da prata e do ouro. Deus sempre vai ter saldo na nossa conta. Porque o saldo aqui não é dinheiro, tá? A foto ali, mas não é tem muita coisa mais valiosa do que dinheiro. A gente estava conversando hoje que não adianta você ter dinheiro e não ter saúde, por exemplo. Não adianta. É melhor buscar pela saúde. Saúde você consegue buscar trabalho, dinheiro. Mas agora não adianta ter muito dinheiro. Mas uma coisa é certa, meus irmãos: líquido e certo. O lucro com Deus é garantido e o saldo será sempre positivo. Você nunca vai perder se você investir. Se você falar do amor de Deus, você está fazendo um investimento. Se você estiver testemunhando do que Deus fez na sua vida, você está investindo no reino. Quando você vem para cá glorificar o nome do Senhor, você está investindo no reino. E você sempre vai ter saldo. Com Deus, você sempre vai ter saldo. Saldo positivo. E para finalizar, o resultado. A gente sempre quer um resultado positivo. A tendência, meus irmãos, do resultado com Deus é sempre crescente. Essa linha aí só cresce. Não tem altos e baixos. Tem altos, altos, altos e altos. Com Deus não tem baixos. Pode ser que na sua conta bancária viva assim, altos e baixos. Mas, irmãos, no reino é sempre ascendente, é sempre crescente o resultado. O resultado que Deus faz na nossa vida é sempre excelente. Por isso que nós temos que fazer sempre o melhor para Deus. Nós temos que trabalhar com excelência, porque Deus já nos dá o melhor. Ele nos dá o excelente. Deus é excelente. Deus é 100%. O resultado é aquilo que nós vamos colher. Na vida eterna, a vida eterna não tem preço. Fazer parte daquela multidão incontável não tem preço. É o resultado de entregar a sua vida para Jesus. É o resultado de você viver para Deus. E aqui na terra, aqui também. Deus vai te dar saúde, liberdade, todas as operações da matemática vai ter na sua vida. Adição, subtração, multiplicação, divisão, tudo. Aqui nessa terra. Basta nós não termos o amor exagerado ao dinheiro e investir no reino. Investir não digo só dinheiro, irmãos, eu digo tempo, investir tempo.
investir a nossa força de trabalho no reino de Deus. Sempre vai valer a pena, sempre vai ter resultados positivos e crescentes, quando nós trabalhamos para o Senhor, quando nós investimos no reino. E não pense assim em grandes coisas. Alguém fala assim, um adolescente, criança que não trabalha ainda, fala assim, mas eu não posso ajudar? Pode sim. A gente pensa que só montantes grandes, né? Muito tempo, muito preparo, muito estudo. Não. Às vezes um gesto simples já somou. Um gesto simples vai causar um resultado muito positivo na sua vida. Deus dá ao que ama, Deus ama ao que dá com alegria. Deus ama aquele que investe no seu reino e não faz nada sofrendo. Vem para a igreja, vem se arrastando. Não, vem alegre. Pastor, eu estou cheio de problema. Pô, não importa se está cheio de problema. Cada um com seus problemas, mas vamos investir no reino. Problema todos nós temos. Agora por causa disso eu vou ficar em casa? Não. Aí é que nós temos que vir, buscar a presença de Deus, ouvir Deus falar com Deus. A matemática de Deus, às vezes ela é loucura mesmo, para os homens principalmente, mas para Deus, essa loucura é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aquilo que para o homem parece absurdo, para Deus é normal. Aquilo que parece pouco para nós, Deus transforma em muito. Esta é a matemática de Deus, meus irmãos. Que o Senhor possa somar, possa subtrair, possa multiplicar e dividir na sua vida. Que você possa esperar de Deus 100%. Você possa esperar saldo, lucro e resultado. Pode esperar. Deus jamais vai te decepcionar. Eu posso te decepcionar. Vocês podem me decepcionar, mas Deus nunca vai nos decepcionar. Porque tudo que Ele faz é bom, é perfeito. A vontade dEle já é boa, perfeita e agradável na nossa vida. Por isso que nós temos que entender o trabalhar de Deus. Aquilo onde você não vê nada, Deus vê tudo. Onde você pensa que está vendo tudo, não está vendo nada. É só conviver com Deus para entender. É só convivência com Ele para a gente entender essas multiplicações estranhas, esquisitas, adições, subtrações, divisões, potencialização. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e possa tornar uma realidade nas nossas vidas essa matemática de Deus. A matemática de Deus é esta que nós vimos nesta noite. E o nosso desejo é que essa matemática seja não só aprendida, veja bem, essa matemática não seja só aprendida, ela precisa ser vivenciada, precisa ser colocada em prática. Às vezes tem coisas que a gente aprende na matemática secularmente, aí depois fala, mas não estou aplicando. Mas na matemática de Deus, você aprende e você aplica tudo. A matemática de Deus é perfeita, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, encerrando o culto desta noite, e que Deus possa tornar a matemática dele viva nas nossas vidas, amém? Vamos ficar em pé, vamos ter essa palavra de oração final. Vou pedir a irmã, para o irmão Ege vir aqui e nos elevar a Deus uma palavra de oração, agradecendo pela sua palavra. Senhor nosso Deus,
ao longo de nossa existência aqui nesta terra, quantas e quantas vezes, ó Pai, nos deparamos ali, às vezes já no começo do mês, fazendo as contas e o dinheiro não dá. E a gente tem que fazer hora extra, a gente tem que se dedicar um pouco mais. Mas na tua matemática sempre dá, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, por isso, porque tu és o criador da matemática. Tu és o criador de tudo que existe, tu és o criador do universo. Tu és o criador da nossa vida, da nossa economia, do nosso trabalho. Muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado porque no meio das dificuldades, tu sempre multiplicas aquilo que a gente nem sabe de onde vem, mas vem e o pão não falta à mesa. Muito obrigado, Senhor Deus. Obrigado por estes momentos agradáveis, gostosos, aqui na tua presença, na tua casa, Pai. Multiplica, ó Deus, esses momentos nas nossas vidas. E que haja mais e mais sempre ascensão em direção a Ti, ó Deus, do nosso espírito em direção ao Teu. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Pode ficar em pé ainda, nós vamos louvar mais uma vez. E não vão embora, vai ter um lanchinho, uma jantinha aí, que no reino de Deus nada se desperdiça, né? Então nós vamos ter uma jantinha aí. Aqueles irmãos que ainda quiserem o panetone para ajudar na Cristolândia, procura a irmã Célia, ainda hoje dá tempo para a gente fazer o pedido essa semana. Tá? Que Deus abençoe. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido a história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar. O que Ele é pra mim. Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Meu lado está, sem seu cuidado, caminhar, todo Ele é pra mim. As estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história
tudo Ele é pra mim. Tudo Ele é pra mim. Tudo Ele é pra mim. Tudo é Jesus pra